Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Gleidson Lima. Trabalhei como coordenador em diversos cursos aqui em Fortaleza, tá? Nos maiores cursos aqui de Fortaleza. Estamos iniciando uma parceria com o IB Concurso, na pessoa do nosso diretor, professor Leonardo, o qual tenho uma estima muito elevada, uma pessoa que me deu a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Logo, vamos iniciar a aula com o professor Cleano Carvalho, tá? Boa noite, Valdilene. Boa noite a todos vocês. Vamos já iniciar, vou fazer uma apresentação aqui dos próximos concursos que nós teremos, tá bom? Faremos essa apresentação também do PND. Luiz, boa noite, tudo bem? E vocês vão ficar atualizados sobre esses novos editais que estão por vir, como o PND também, tá? A aula de hoje vai ser redação do professor Cleano, já está aqui do meu lado, tá bom? Boa noite, Ana Célia. E é uma honra estar participando aqui dessa live com todos vocês, tá certo? Combinado? Ok? Mais uma vez, agradecer o IB Concurso, o maior curso que mais aprova no interior do nosso estado, que mais aprova em concurso de prefeitura no interior do nosso estado, tá bom? Então, vamos lá, fazer aqui a nossa apresentação. Aqui vocês podem verificar, vários editais estão para serem publicados. Itaitinga, estamos com o edital publicado, inclusive, as inscrições foram retomadas, tá? Foram prorrogadas as inscrições. Se você é professor e tem interesse em fazer o concurso de Itaitinga, ok? O concurso ainda estão com as inscrições abertas, tá bom? Eusébio, vai vir um grande concurso, um dos maiores concursos da história da cidade de Eusébio. Em breve esse edital será publicado. Assim como a Prefeitura de Quixadá, Limoeiro do Norte também. Maranguape, o prefeito já prometeu esse edital para o segundo semestre. Icó, já está com o edital publicado. Prefeitura de Beberibe, a prefeita já está fazendo o levantamento dos cargos que serão para esse concurso, ok? Em breve teremos concurso em Beberibe, tá bom? Prefeitura de Aquiraz, o maior concurso da história da cidade de Aquiraz será divulgado agora em julho, de acordo com informações, tá certo? Boa noite para quem vai chegando agora na nossa live. Lavras da Mangabeira, edital em breve. Concurso de Morada Nova, concurso foi suspenso, deve retomar em breve, ok? Concurso de Assaré e Mauriti, previsão de editais a serem publicados em breve também, como assim Acaraú e Croatá. Juazeiro do Norte, edital previsto pelo prefeito. Concurso da Prefeitura de Caridade. A prefeita Simone Tavares já aprovou, já sancionou a lei da criação das vagas para a área da educação. Você, professor, Educação Básica 1, professor Educação Básica 2, se prepare, vem edital para a cidade de Caridade, ok? Para quem não sabe, Caridade fica vizinho à cidade de Canidé, ok? Combinado? Prefeitura de Pentecoste e Baturité, editais em breve também, ok? Piquet Carneiro, edital em breve. Tauá, concurso está suspenso, assim como a Morada Nova, deve retomar em breve. Prefeitura de Ipaporanga, Coreaú, e aqui a apresentação dos nossos aprovados, os primeiros colocados, como falei anteriormente para vocês, IB Concurso, o curso que mais aprova no interior do estado, concurso de prefeitura, nossos primeiros colocados aí em Nova Olinda, ok? Primeiros e segundos colocados, aprovado em Pidoretama, ok? Nossos aprovados em Uruoca e Poeiras, enfim, aqui nosso diretor, professor Leonardo, ok? E aqui a previsão dos editais que estão para sair, tá bom? Existem vários aqui que não foram mencionados, como Aracati, Palhano, enfim, Forquilha. Então, se você está se preparando para concurso público, esse ano de 2025 promete, tá bom? E ao lado aqui, nossos primeiros colocados nos mais variados concursos, tá certo? Beleza? Boa noite, Antônia. Estamos aqui para fazer a apresentação para vocês, momentos antes da apresentação da aula de redação do professor Cleano Carvalho, tá certo? Então, vou fazer aqui a apresentação para você, você que vai se preparar
para o PND, Prova Nacional Docente, ok? O edital está publicado, banca INEP. As inscrições iniciarão a partir do dia 14 de julho até o dia 25, tá certo? Taxa de inscrição, R$ 85,00, vencimento do pagamento até o dia 31 de julho. Já temos data de prova marcada, vai ser dia 26 em todo o território nacional, tá bom? Professor Gabriel Teixeira, se eu não me engano, está na nossa live. Ana Graziele, boa noite. Então, pessoal, o IB Concursos vem trazer para vocês a preparação para o PND da seguinte forma. Serão turmas na área geral e na área específica, tá certo? Se você deseja se preparar com o IB Concurso, aqui você vai ter uma preparação completa, não só apenas na parte geral, como também na parte específica, ok? Apresentando aqui para vocês a parte geral e a parte específica. Parte geral, os assuntos aqui vão ser vistos por todos os professores, que já logo mais vou apresentar a vocês. Os assuntos, ao total, são 24, como vocês podem verificar. Cada tópico desse, o professor vai ter a parte teórica e resolução de exercício, tá bom? A gente vai apresentar o cronograma para vocês dessa apresentação de como será a divisão dos assuntos pelos professores, ok? Assim como a parte específica. Vocês terão a específica na área de artes visuais, biologia, ciências sociais, computação, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras português e espanhol, letras português e inglês, letras inglês, matemática, música, química e pedagogia, ok? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Turma geral aqui será comum a todas as áreas, conteúdos transversais pedagógicos, como vocês podem verificar, serão 30 questões, com uma questão discursiva. Lembrando a vocês que nós prepararemos para a produção textual desse edital, tá bom? Aqui, os assuntos comuns a todas as áreas, como apresentei para vocês, ok? Todos os 24 tópicos, ok? Aqui vou fazer a apresentação do nosso corpo docente, os professores que vão fazer parte desse preparatório, tá bom? Da parte de conhecimentos gerais, da parte geral, tá bom? Professor Bruno Marques, professor, para mim, na minha opinião, a maior referência da didática, da disciplina de didática e legislação educacional do nosso estado. Para mim, um cidadão, um professor da mais alta qualidade para essa área. Vocês vão estar se preparando simplesmente com o melhor professor Bruno Marques. Professor Cleano Carvalho, aqui é um monstro da língua portuguesa. Experiência aqui, sem contar em relação à preparação de vários concursos, onde ele é professor de vários concursos aqui na cidade de Fortaleza, professor Cleano Carvalho, não só professor de língua portuguesa, como também de redação. Um dos melhores professores de língua portuguesa do nosso estado, sem dúvida nenhuma. E já vai estar aqui com vocês, tá bom? Professor Gabriel Correia, tá? Professor que está em cursos aqui também de Fortaleza, como a professora Josi. Esses são os nossos 4 professores que farão parte do corpo geral docente do nosso curso, tá bom? Cleidson, como é que funcionará o curso? O curso terão aulas ao vivo, aulas gravadas, terá atendimento em caso de dúvidas, caderno de questões por disciplina, terá o grupo oficial de alunos e, obviamente, o material totalmente atualizado através dos PDFs, tá bom? Incluindo também simulados, muito importante na preparação para concurso público, você ter simulados que possam lhe preparar devidamente para essa prova do dia 26, e a revisão final, que é uma revisão ao vivo com os nossos professores, que vai ser disponibilizado para vocês. Vocês terão acesso a 1 ano na plataforma, tá bom? Podendo ser revistas aulas ao momento que você quiser. Ao momento que você quiser, tá bom? Vamos agora para a parte específica. Parte específica terão 50 questões de múltipla escolha, tá bom? E para cada área, como foi apresentado anteriormente, cada área de avaliação do PND na parte de licenciaturas. Aqui o exemplo da específica de pedagogia, tá certo? Alguma dúvida até aqui?
Todos os pontos são vistos através de aulas, videoaulas, aulas gravadas, aulas ao vivo, tá bom? A gente vai poder apresentar para vocês, quem tiver interesse. Tem o WhatsApp do IB Concurso, assim também como o Instagram, ok? Beleza? Vocês vão poder tirar dúvidas, vai ter o material teórico, assim também como simulado e a revisão final, tá bom? A ementa aqui da parte de pedagogia para todos vocês. Aqui ao seu lado, ao meu lado direito, tá? Estão as áreas específicas que eu apresentei para vocês. E, como eu falei, ó, vocês vão ter grupos específicos de cada específico, grupos de WhatsApp de cada específico aqui, tá bom? Através de uma compra coletiva, eu estou trazendo aqui para vocês algo que vai surpreender vocês. Nenhum curso até o momento vai lançar específico, o IB Concurso vai lançar específico, eu vou apresentar para vocês aqui a condição, tá bom? Através de um super desconto. O valor normal de uma específica é um investimento de R$ 170, ok? Aqui, relembrando vocês vão ser preparados para a parte geral, parte específica. Parte geral, com os professores que eu apresentei anteriormente, e a parte específica é outro pacote, é um pacote separado, com valor normal de R$ 170. Se vocês se organizarem em cada disciplina, tiver no mínimo 30 alunos, o valor cairá para R$ 100 através de cada específica. Compromisso do IB Concurso a todos vocês, tá bom? Ok? Combinado? E também vocês terão acesso à plataforma por 1 ano, podendo rever as aulas quantas vezes desejar. Ok? Nossa central de vendas, aqui, o WhatsApp, para vocês. Quem quiser já adentrar o grupo do WhatsApp do Prova Nacional Docente, onde nós vamos jogar mais informações lá, um instantinho para vocês escanearem o QR Code, ou pode rever depois, a gente vai colocar para vocês, tá bom? O QR Code para vocês entrarem nesse grupo, tá bom? Esses já são os municípios que aderiram ao PND, desde Altaneira, Apuiarés, Aurora, Baixio, Brejo Santo, Canindé, Cariús, Cedro, Choró, Coreaú, Farias Brito, General Sampaio, Hidrolândia, Icó, Ipueiras, Irauçuba, Itapajé e Itapiúna, Itatira, Jaguaribe, Jaguaruana, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Meruoca, Nova Russas, Oroz, acho que é Passaré, Palmácia, Paraipaba, Pedra Branca, Poranga, Quiterianópolis, Heriutaba, Sobral, Tauá, Uroca e Várzea Alegre. Se você faz parte de algum desses municípios, atenção, eles aderiram ao PND. Se você não está ciente dessa informação, fique atento. Ou se você deseja prestar concurso para algum desses municípios, eles já aderiram ao PND, vocês já sabem basicamente como funciona o PND. Ele é uma espécie de um Enem dos concursos da área da educação, tá certo? Onde as prefeituras podem utilizar para ser a sua seleção principal ou de forma através de forma complementar, tá certo? E aqui, a apresentação do professor Cleano Carvalho. Vamos já iniciar a nossa aula. Peço que vocês aguardem um minutinho, que o professor Cleano vai iniciar a aula com vocês. Quero agradecer a atenção de todos, aos que estão aqui presentes conosco. Mais uma vez, aproveitar e agradecer ao IB Concurso pela oportunidade. Estou muito feliz de fazer parte dessa parceria juntamente com o professor Leonardo, certo? IB Concurso, o curso que mais aprova no interior do nosso estado, tá bom? Quero agradecer a atenção de vocês. Em um minuto, o professor Cleano Carvalho vai iniciar a tão esperada aula de redação com todos vocês. Forte abraço e até mais, pessoal.
Olá, grande abraço, professor Cleano Carvalho, redação, produção textual, redação. Meus amigos, muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigado, IB Concurso, por essa oportunidade. E, como eu costumo dizer, IB Concurso, corroborando com o que meu amigo Leidson falou, os que mais aprova candidatos no interior do Estado, é um possibilitador de realização de sonhos. Tá bom? Nosso encontro hoje, a respeito de redação, vai focar nos dois principais tópicos que podem levar o candidato ao insucesso. E vamos começar logo assim, professor? Sim. Conhecendo o fel, valorizamos o mel. Quando você receber a sua prova, quando você terminar a leitura da proposta, você terá, inicialmente, dois grandes cuidados. Não fugir ao tema. Fugiu ao tema, fora da brincadeira. 2, obedecer à proposta. Veja bem, fuga ao tema, desobediência à proposta. O tema da redação é desafios para a implementação da inteligência artificial na educação. Aí você disserta a respeito de tecnologia, da importância da internet. Não foi isso proposto. Obediência à proposta. Obviamente, o INEP irá propor a construção de uma dissertação argumentativa. Então, nós já estamos falando mais a miúde da tipologia textual. Não confunda fuga ao tema com desobediência à proposta de redação. Quando falamos em tipologia textual, estamos falando em intenção comunicativa. Vamos entender o que é isso? Vamos entender o que é isso. Tipologia textual. Didaticamente falando, nós temos a narração, a descrição, a argumentação, a exposição e a injunção. A narração, a descrição, a argumentação, a exposição e a injunção. Elabore uma dissertação argumentativa a partir dos seus conhecimentos de mundo. Elabore uma dissertação argumentativa. Tipologia textual, dissertação argumentativa. Queridos, infelizmente, nós temos escutado muito pós-prova. Professor, não deu certo a minha redação. Vamos investigar qual o problema. Foi pedido ao candidato um tipo, dissertação argumentativa. E o candidato construiu outro tipo, dissertação expositiva. Um dos maiores males no Enem, concurso público, estabeleceu a diferença entre dissertação argumentativa e dissertação expositiva. Se não, vejamos. Observe esse texto. A cena que vi aquela tarde, próximo a uma estrada rural, refletia muita miséria e tristeza. Perto de mim, uma criança suja e faminta implorava por um pedaço de pão. Mais distante,
Morria uma cadela magra com seus 4 filhotes que choravam. Mais além, um cavalo magro tentava se alimentar de restos de grama seca. A fome passara por ali, deixando seu rastro de destruição. Inicialmente, formula uma pergunta. O autor desse texto o escreveu com que intenção principal? Observe o tópico frasal. Observe, tópico frasal, a manchete do parágrafo, a cabeça do parágrafo, o trilho a ser seguido. Observe o tópico. A cena que vi aquela tarde, próximo à estrada rural, refletia muita miséria e tristeza. A intenção dele é falar a respeito de quê? Cena. Me dê algumas informações sobre essa cena. Estrada rural, cena de miséria, cena de tristeza. Esse texto já se apresenta como um texto predominantemente descritivo. Pensei que fosse narrativo. Não. Predominantemente. Vamos a algumas comprovações. Por exemplo, quando eu, na segunda linha, encontro esse elemento perto de mim, na terceira linha, encontro esse elemento mais distante, na quarta linha, encontro esse elemento mais além, eu vou chamar isso de elemento de coesão. Eu vou chamar isso de elemento de coesão, porque eles estão conectando, interligando ideias na construção do parágrafo. Observe e reflita comigo. Perto de mim, mais distante, mais além. Eu vou te dar 3 opções. Esses 3 elementos, perto de mim, mais distante, mais além. Esses 3 elementos. Eles estão te direcionando. 3 opções. Tempo, espaço ou opinião? Espaço. Quando nós temos uma tipologia predominantemente descritiva, os elementos de coesão tendem a valorizar o espaço. Ele está nos mostrando, ele autor, a intenção comunicativa de desenhar para nós uma cena triste. Uma cena ocorrida na zona rural. Uma cena miserável e triste. Então, a tipologia textual implica a intenção comunicativa. Professor, outro aspecto linguístico que eu possa usar para comprovar ser esse texto predominantemente descritivo. Vamos destacar nele alguns verbos. Vê só. Refletia, primeira linha. Implorava, terceira linha. Morria, terceira linha. Nós temos mais a ver, tentava. Observe que nesse texto há o predomínio do pretérito imperfeito do indicativo. Outra característica dos textos predominantemente descritivos. Se me pedirem uma dissertação argumentativa e os meus elementos de coesão usados nesse texto valorizarem o espaço, eu estarei desobedecendo aquilo que me foi proposto. E se eu não sair do tema? Opa, você não deve fugir ao tema, nem desobedecer à proposta. Tudo bem? Então, entendamos
ser esse texto predominantemente descritivo, porque a intenção comunicativa do texto, a intenção comunicativa predominante do autor do texto é construir a imagem de uma cena triste. Seus elementos de coesão tratam da valorização do espaço. Observe que nesse texto não há um antes, um durante, um depois, há uma simultaneidade. Predominantemente narrativa. Observe esse outro texto. Certa tarde, passando por uma estrada rural, presenciei uma cena miserável e triste. Assim que me aproximei de um posto de combustíveis, fui abordado por uma criança suja e faminta que me implorou por um pedaço de pão. Minutos depois, visualizei um momento muito penoso, a morte de uma cadela, deixando órfãos 4 filhos que choravam. Quando já ia embora, ainda pude ver um cavalo magro que tentava se alimentar de restos de grama seca. Meses antes, a fome havia passado por ali, destruindo tudo. O que esses dois textos têm em comum? A temática. A cena miserável, a cena triste, a cena passada na zona rural. Qual é o primeiro ponto que eu posso observar, a partir do qual eu diferencio um texto do outro? A intenção comunicativa. Eu começo observando, nesse texto 2, elementos como, veja só, certa tarde, assim que me aproximei, minutos depois, quando já ia embora, meses antes, certa tarde, assim que me aproximei, minutos depois, quando já ia embora, meses antes. Vamos às 3 palavras-chave? Tempo, espaço ou opinião? O que está valorizado por estes elementos? O tempo. Certa tarde, assim que, minutos depois, quando eu observo que os principais elementos de coesão de um texto valorizam o tempo, valorizam a passagem do tempo, eu chego à seguinte conclusão: o texto é predominantemente narrativo. Se no texto 1, a intenção predominante foi desenhar uma cena triste, no texto 2, a intenção predominante é, a partir de uma sequência temporal, contar um fato ocorrido. Quando? Certa tarde. Onde? Numa zona rural. Tempo e espaço. O texto é predominantemente narrativo. Mas observem que a temática em ambos é a mesma. Nós vamos conversar posteriormente, muito seriamente, a respeito de elementos de microcoesão, elementos de macrocoesão. Texto 3. A situação de moradia dos pobres no Brasil remete a muita miséria e tristeza. É inadmissível que pessoas, principalmente da zona rural, sobrevivam em condições subhumanas, dividindo com os bichos o privilégio do alimento. Vale salientar que são milhões de brasileiros que, desassistidos pelo governo, não têm como ter o sustento da família. Portanto, enquanto o governo não agir eficazmente no combate à pobreza, a fome continuará destruindo a perspectiva de muitos brasileiros que,
ao contrário de poucos privilegiados, vivem numa miséria absoluta. O que esses três textos têm basicamente em comum? Temática. Cena miserável, cena triste, cena ocorrida na zona rural. O que muda de um texto para o outro? A intenção comunicativa, a tipologia. Se você observar nesse texto e destacar elementos como, na segunda linha, é inadmissível que. Na quarta linha, vale salientar. Portanto, são elementos que valorizam a opinião. Professor, é inadmissível que. Como eu vou entender que isso valoriza uma opinião? Você está dizendo que, de acordo com a sua opinião, aquilo não pode ser admitido. Quando você diz, vale salientar, você está criando um juízo de valor pela sua opinião. Se vale salientar aquilo, houve um pré-julgamento e você viu algo que deve ser colocado em relevo, em saliência. Quando você diz, portanto, na sua opinião, está na hora de concluir a discussão. Por isso que esse elemento, portanto, não pertence ao texto descritivo. Não pertence ao texto narrativo. Pertence ao texto dissertativo. Quando eu estou numa palestra, no momento que eu digo, portanto, aquele portanto significa dizer que eu, no meu juízo de valor, sem consultar ninguém, decretei, está na hora de acabar, está na hora de concluir. Por isso que nós vamos dedicar, nesse nosso curso, um capítulo especial ao fenômeno da coesão textual, que tem judiado tanto dos nossos alunos, tem judiado tanto dos nossos candidatos. Observem que das 5 tipologias inicialmente citadas, narração, descrição, exposição, argumentação e junção, nós destacamos 3. A descrição, a narração e a argumentação. Nesses anos todos, trabalho com redação, tenho observado uma mudança muito grande no caráter corretor das bancas. Houve uma época em que um bom conhecimento gramatical garantia uma nota excepcional. Meus queridos, conhecer gramática na construção do texto é importantíssimo. Porém, as bancas estão destinando um maior percentual à questão do conteúdo e da forma, da estrutura. Como é que você está estruturando o seu texto? Quando o INEP coloca lá nos critérios argumentação, nível de coesão, nível de coerência, está chamando a sua atenção. Não adianta só ter boas ideias. Você tem que, dentro daquela tipologia solicitada, dentro daquela tipologia proposta, saber que ideias são mais pertinentes e tão importantes quanto. Como é que eu vou interligar, deixar essas ideias coesas? Tá certo? Então, tá aí, ó. A essência da tipologia. A descrição, o espaço. A imagem. A narração, o tempo. O passar do tempo. Se o texto descritivo é simultâneo, não há antes, durante, depois, no texto narrativo, isto é, substancial. O antes, durante, depois. Assim que eu cheguei, minutos depois, o transcorrer do tempo. A dissertação, a opinião.
a descrição. Houve quem falasse, olha que definição linda de descrição. Descrever significa fotografar com palavras. Vou repetir. Descrever significa fotografar com palavras. Tá certo? Muito bem. Descrição. Um texto em que se faz um retrato por escrito de algum lugar, uma pessoa, um animal, de um objeto. A classe de palavras mais utilizada nessa produção é o adjetivo, lógico, pela sua função caracterizadora. Numa abordagem mais abstrata, pode-se até descrever sensações ou sentimentos. São as descrições subjetivas. Não há relação de anterioridade e posterioridade. Significa criar com palavras a imagem do objeto descrito. Implica fazer uma descrição minuciosa do objeto ou da personagem a que o texto se propõe. É um tipo textual que se agrega facilmente aos outros tipos em diversos gêneros textuais. Existe descrição no romance, existe descrição no conto, existe descrição na novela, existe descrição na carta. A descrição, a tipologia descritiva, navega perfeitamente em vários gêneros textuais. Tem predominância em gêneros como cardápio, boletim. Alguém aqui pergunta, mas por que eu tenho que estudar descrição se eu vou ter que fazer uma dissertação argumentativa? Para conhecer bem a dissertação argumentativa, você deve estar bem embasado na tipologia descritiva e na tipologia narrativa. Por quê? Porque você pode levar a descrição para dentro da dissertação. Você pode levar a narração para dentro da dissertação. Sem se esquecer de que aquele texto, mesmo contendo textos descritivos, mesmo contendo textos narrativos, ele tem que apresentar predominantemente características da dissertação, ou expositiva, ou argumentativa, conforme proposto. Vamos nós. Narração, modalidade em que se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu em determinado lugar, durante um determinado tempo, envolvendo certas personagens. Observe que ele vai aí relacionando para ti os elementos da narração. Tempo, lugar, personagem, enredo. Refere-se a objetos do mundo real ou não. Há uma relação de anterioridade e posterioridade. Existe nessa tipologia um passeio pelos tempos pretéritos. Se no texto descritivo predomina o tempo verbal pretérito imperfeito do indicativo, no texto narrativo não há esse predomínio temporal. Há um passeio. Ora eu estou usando o pretérito perfeito, ora eu estou usando o pretérito imperfeito, ora eu estou usando o pretérito mais que perfeito, ora eu estou até usando o futuro do pretérito. É o tipo predominante em gêneros como conto, fábula, crônica, romance. O que é a novela, senão um grande texto narrativo, com pequenos trechos descritivos, até dissertativos. Por quê? Porque a intenção do autor da novela é narrar vários fatos, tendo um só como fio condutor da trama. É contar uma história. Tá certo? Vamos lá. Dissertar é o mesmo que esclarecer, explicar um assunto ou posicionar-se em relação a ele. Por isso, a depender do objetivo do autor, da intenção comunicativa, a dissertação pode ter caráter expositivo ou argumentativo. Querido professor, você já parou para perceber que quando você está planejando a sua aula, na verdade, você está construindo um grande texto expositivo. Não à toa, a dissertação expositiva é considerada por alguns autores
dissertação didática, dissertação informativa. Já a dissertação argumentativa exige de você um posicionamento claro, um posicionamento manifesto. Algumas dúvidas recorrentes. Aquela pergunta todo candidato gostaria de formular numa sala de aula, muitas vezes a vergonha. Eu queria perguntar, mas fiquei com vergonha. Que é dissertação argumentativa? É um texto no qual o autor aborda um tema e, a respeito desse tema, declara uma opinião manifesta, posiciona-se. Ou é isso, ou é aquilo. Nada de mais ou menos. Fico muito preocupado, pego às vezes uns textos para correção, quando eu encontro palavras como talvez. E aí vamos conversar aqui, mais a miúde. Imagina, você formula um convite para alguém. Vamos ao cinema. Então, você está pedindo que a pessoa se posicione. Vou. Ou então, não vou. E a pessoa lhe dá a pior das respostas. Qual é? Pode ser. Pode ser. Não é uma resposta que passe para o interlocutor a certeza do que aquele indivíduo está sentindo ou pensando. Você gosta de mim? Acho que gosta. Você quer almoçar comigo? Pode ser, meus queridos. Quem argumenta não usa talvez, não usa pode ser, ou é ou não é. Quem argumenta usa é inadmissível, certamente, não há dúvida de que o texto argumentativo exige de você termos fortes, decisivos, que deixem bem claro qual a sua posição. E é tema? Tema é um recorte dentro de um assunto. Tecnicamente, você pode anotar, entender que o tema é a delimitação de um assunto. Delimitar, estabelecer limite. Estabelecer limite. Você não vai construir uma dissertação a respeito de um assunto. Você não vai... escreva um texto a respeito de felicidade. Não. Você pode escrever a respeito da felicidade de ser aprovada no concurso. Delimite. Isso é o tema. A delimitação de um assunto. Que é uma tese. Tese é uma ideia a respeito de determinado tema. É aquilo que você pensa em determinado tema. É aquilo que a sua mente constrói. O que é a monografia? Uma tese. O que é o TCC? Uma tese. Está terminando o curso? Você vai ter que levantar um tema dentro da sua área. Posicionar-se em relação a ele. Defender suas ideias em relação a ele. Monografia. Que é ponto de vista? E aí eu chamo a atenção dos senhores. Professor Cleano, você é muito Caxias. Você... Sim. Quando o assunto é redação, eu exijo que a redação do meu aluno esteja, pelo menos, perfeita, para que depois ele pense melhorá-la. Coisa que me deixa nervoso. O aluno pergunta, professor, o que é a opinião? O professor diz, meu filho, é a mesma coisa de ponto de vista. Não, é não.
Vou começar por opinião. Opinião é a sua ideia formada a respeito de determinado tema. No Brasil, o futebol torna-se muito violento, na opinião. O que é o ponto de vista? Se você perguntar a um fotógrafo que é ponto de vista, ele não vai usar essa expressão ponto de vista. O fotógrafo vai usar a expressão perspectiva, ângulo. O ponto de vista é o ângulo que você assume para defender a sua opinião. O futebol brasileiro tem se tornado violento porque o jogador entra em campo visando não mais apresentar um bom futebol, e sim obter a vitória a qualquer custo, pois sabe que aqui vai lhe render dinheiro. Eu estou usando o ponto de vista do dinheiro, pecuniário, financeiro. O futebol tornou-se violento, porque o jogador esqueceu que do outro lado está um irmão, está um semelhante, está um filho de Deus igual a ele. Outro ponto de vista. Na sua prova, você tem que deixar bem clara a sua opinião e o seu ponto de vista. E é isso que nós vamos estudar durante esse nosso curso. Quando você jogar o seu ponto de vista na construção da sua tese, você estará montando os trilhos pelos quais toda a discussão irá passar até a conclusão dessa tese. Opinião é a ideia formada a respeito disso. Ponto de vista é o ângulo que você assume. Se me perguntarem, professor, qual é a sua opinião a respeito do aborto? Eu digo assim, olhe, o aborto não deveria ser praticado. Essa é a minha opinião. O aborto não deveria ser praticado porque é um pecado. O outro diz lá assim, o aborto não deveria ser praticado porque põe em risco a saúde da mulher. Doutor, eu tenho a mesma opinião, mas eu tenho pontos de vista diferentes. Um ponto de vista de um pendeu mais para a questão da religião. O ponto de vista do outro pendeu mais para a questão da ciência. Hã? Vamos discutir isso. O que é coesão? Inicialmente, a palavra que você deve usar para entender coesão, harmonia. As ideias num texto devem estar harmônicas. Cleano, professor, quando é que eu percebo que quebrei essa harmonia? Quando ideia atropela ideia. Quando ideia começa, mas não termina. Quando ideia termina, mas não começa. Quando ideia choca com ideia. A coesão, ela é tão importante no texto, como eu lhes disse, não basta ter boas ideias. Tem que haver harmonia dessas ideias. Será que você, ao construir seus textos, você vem usando conectivos? Porque se você não usa conectivos, você está travando esse texto. E texto travado é texto de ideias sem harmonia. A situação política do Brasil é séria. Ponto. Os poderes constituídos nem sempre observam o prescrito na Constituição. Ponto. Não faça isso. A situação política brasileira é séria. Ponto. Desse modo, percebe-se que os poderes constituídos não estão atentos à Constituição. A importância que há nesse conectivo desse modo. Trabalhando. Coisa.
que é coerência? A coerência é a lógica. Muitas vezes, um problema de coesão pode induzir a um problema de coerência. A coerência é a lógica. Outra vez, eu li no texto, a galinha abortou um pinto. Eu achei tão interessante, mas galinha não tem útero. Galinha não aborta. Isso não tem lógica. Toda vez que alguém disser para você, não, você está sendo incoerente. É porque a pessoa não está vendo lógica no seu texto. Certo? Olha, eu vim morar no Rio de Janeiro porque eu detesto praia. Esquisito, né? Eu vim morar no Rio de Janeiro, uma cidade tipicamente litorânea, porque eu detesto praia. Aí você fica, meu Jesus, cadê a lógica? Onde está a lógica? Né? Que argumento? Vou contar um negócio para você sobre argumento. Se você não ficar boca aberta, vai ficar de queixo caído. Isso é a mesma coisa. Por isso você vai abrir a boca. Se você olhar a palavra argumento, circular esse A e esse G, você vai chegar a um elemento da tabela periódica. AG, argumento, prata. Houve uma época em que pessoas de verve, pessoas de excelente retórica, quando faziam os seus arrazoados, quando concluíam seus discursos, as pessoas ficavam tão maravilhadas que elas diziam assim, você foi tão brilhante quanto a prata, quanto ardendo. Daí, para chamar aquilo de argumento, foi um político. O seu texto dissertativo, argumentativo, deve ser um texto brilhante na defesa da sua tese. No carecer do seu posicionamento. Tecnicamente, guarde aí que no curso nós vamos falar mais a miúdo sobre isso. Quando eu falo em argumento, eu gosto muito de apelar para a filosofia do direito. Quando eu falo em argumento, eu gosto muito de apelar para os filósofos pré-socráticos. Quando eu falo em argumento, eu gosto de chegar à seguinte conclusão com o meu aluno. Vamos lá. Lá no primeiro parágrafo, você vai ter que apresentar a sua tese. Existem dois elementos essenciais na estrutura de uma tese argumentativa. Quais são? O tema, mais o problema. Porque o problema carrega a sua opinião e seu ponto de vista. Quando você vai desenvolver o texto, no momento em que você conseguir estabelecer uma relação entre o tema e o problema, a isso você chama argumentação. Eu tenho feito várias vezes, durante muito tempo, o seguinte teste. Meu filho, vem cá. Quem fez essa redação fui eu. O que lhe foi pedido? Uma dissertação argumentativa. Onde foi que se argumentou? Aqui, nesse segundo parágrafo. Tá certo. Pega aqui a caneta, meu filho. Grife aí o seu argumento. Ah, professor, não sei localizar o meu argumento. Eu sei que eu argumentei. É mole? Então, tecnicamente, anote aí. O argumento implica a relação entre tema e problema. Você não pede por esperar. Aguarde aí o nosso curso. O que é convencer? Aí, outra dor de cabeça do pobrezinho do Cleão. Acho que é por isso que esses meus cabelos brancos estão avançando tanto. Eu não sou assim tão velho. Né? Eu mal saí dos 20 anos de idade. Já vou com 34 de magistério. Essa conta não fecha, né? Mas vamos lá. Se você perguntar a 10 pessoas, o que é convencer?
Sabe o que você vai ouvir de pelo menos 8? Convencer é persuadir. Você vai até alguns dicionaristas, convencer é persuadir. Faça isso não. Eu brinco muito com meu aluno, eu digo assim, se respeite, colega professor. Convencer nada mais é que levar alguém a mudar de ideia. Eu não vou ao cinema com você. Vamos, eu não vou. Eu pago a tua entrada. Eu não vou. Eu compro a pipoca. Eu não vou. Nós vamos assistir ao filme tal que você adora. Eu vou. Eu não vou. Eu vou. Mudou de ideia? Mudou. Foi convencida. Convencida. Quando duas pessoas discutem, veja a etimologia. Quando duas pessoas discutem e não chegam a um consenso, não há vencedores. Só há perdedores. Quando duas pessoas discutem e há um consenso, quer dizer, alguém mudou de ideia em benefício de um raciocínio maior, ambas venceram. Venceram juntas. Co-vencer. Convencer, levar alguém a mudar de ideia. O que é persuadir? Persuadir é seduzir. A persuasão é um elemento do convencimento. Quanto maior persuasivo, mais fácil convencimento. Você terá de convencer na construção do seu argumento. Então, esse argumento tem que ser persuasivo. No mundo da escrita, saindo da oratória, no mundo da escrita, na estrutura do texto dissertativo, argumentativo, o argumento torna-se cada vez mais persuasivo se ele vem calcado de dados, de exemplos, de informações, segundo o cientista fulano de tal. O INEP gosta muito de chamar isso de repertório sociocultural. O repertório sociocultural passa a impressão ou a certeza para o corretor de que o autor daquele texto tem nível de leitura, tem conhecimento de mundo. Aquele corretor já passa a nutrir um certo respeito por aquele texto. Seja persuasivo. Vou te dar uma situação prática. Eu chego para ti, aí digo assim, me dá esse celular para mim? Aí tu diz o quê? Dou não. Ó, eu vou ter que convencer você. Aí você me pergunta, por que eu tenho que dar esse celular? Porque eu achei bonito. Você vai me dar o celular? Não. Por que você vai? Porque eu não tenho dinheiro para comprar um. Você vai me dar seu celular? Não. Porque ele não combina com você. Você vai? Não. Se eu te apontar uma arma, eu quero esse celular agora. Tome. A arma é a persuasão. Você me deu o celular porque você foi convencido. Não fui convencido, não. Foi. Eu usei um instrumento com alto poder de persuasão. Então, convencer é levar alguém a mudar de ideia. Como é que você vai persuadir no texto? Dando consistência ao seu argumento. Como é que eu dou consistência ao argumento? Não ficando só no blá, 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 blá. Não! Sustentando esse argumento com dados, com exemplos, com casos. Muito cuidado. Convencer é levar alguém a mudar de ideia. Persuadir é essa sedução. E aí eu volto aqui para a terceira pergunta. O que é tese? Tenho me preocupado bastante quando termino a leitura do primeiro parágrafo de uma redação, dissertação argumentativa, e observo
que a tese não problematizou. Nós vamos ter que ver muito isso. Quando você constrói toda a sua tese sobre o princípio do óbvio, ali não está uma tese argumentativa. Eu gostaria de que você guardasse aí uma máxima. Por favor. Escuta bem. Só há necessidade de argumentar quando existe possibilidade lógica de discordância. Se eu te disser, o Brasil é o maior país da América do Sul em extensão territorial, você vai discordar dentro do mundo da lógica? Não. Se eu te disser, Brasília é a capital federal do Brasil, você vai discordar? Não. Eu não vou precisar argumentar. Então, a lógica é essa. Quando o teu primeiro parágrafo está construído somente no princípio do óbvio, você talvez tenha ali uma tese expositiva. Você vai argumentar o quê? Não tem o que argumentar. Os desafios da educação na era da inteligência artificial. Aí eu começo a minha tese. A tecnologia vem avançando muito nos últimos anos. Do Orkut ao WhatsApp, várias foram as ferramentas oferecidas que facilitaram a vida do indivíduo. A inteligência artificial surge como a inovação. Vocês me viram problematizar alguma coisa? Ou eu estou apenas retido à exposição de fatos? Essa é a minha preocupação. Como você está construindo essa tese argumentativa? Né? Então, vamos lá. Vamos ter que olhar 5 tópicos nesse mini curso. Como está o seu domínio da norma culta? Principalmente na questão regência, concordância, pontuação. Vamos ter que observar como você está estruturando esse texto dissertativo e argumentativo. Vamos ter que analisar o seu potencial argumentativo. Vamos ter que observar como você está usando os elementos de coesão textual e a coerência na unidade textual que você está construindo. E em se tratando de INEP, como você vai construir essa proposta de intervenção concreta, abstrata, ligada à problematização que você deixou na tese. Vamos ter que ver tudo isso. Vai dar certo. Tem um pouquinho de calma e muita esperança. Quais os caminhos a serem percorridos para se elaborar uma redação nota máxima? Essa nota máxima, 100 pontos. Eu quero 100 pontos. Eu quero 100 pontos. Não. Queira construir um texto dentro dos padrões exigidos pela banca. Os 100 pontos virão como uma consequência natural. E aí, olha o pensamento bonitinho do Éboli. Otimismo é a chave. Motivação, a porta. E potencial, o caminho para a grande conquista que se chama sonho. Escreva isso aí na parede do seu quarto, na contracapa da sua agenda. Coloque no retrovisor do seu carro. Eu quero que você respire esse pensamento do Éboli todo dia. O que é o otimismo?
é a chave. Sem otimismo, é difícil abrir portas. A porta é a motivação. A motivação é a porta. E o potencial? O potencial é o caminho para a grande conquista que se chama sonho. Vê a coerência. Otimismo, motivação, potencial. Otimismo sem motivação, vale muito não. Otimismo, motivação sem potencial, vale não. Quero te propor um negócio. Você entra com otimismo e com a motivação. O IB, concurso, vai contribuir com o teu potencial. Negócio fechado? Muito bom. Bom, esse primeiro contato serviu para isso. Questão ali muito rápida da tipologia, que é mais ou menos a dissertação argumentativa. Como você vai se posicionar e estruturar? Eu estou esperando você. Eu preciso de você. I need you. Eu quero contribuir com esse potencial. Eu quero uma foto sua no dia da sua posse. Ah, pessoal, como é que eu estou? Muito obrigado. Não, muito obrigado não, né? Um vinhozinho e tal. Estou brincando. Lembre-se, Deus não quer que o milagre dependa só dele. Santo Agostinho diz que metade do milagre depende do meu trabalho. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estamos aqui esperando. E, na sua dúvida, se você tiver alguma pergunta, eu responderei com o máximo prazer, enquanto ela não chega, eu quero acrescentar o seguinte. Obrigado, Clara, né? Muito obrigado. Clara e demais, para mim, quando eu me propus ser professor, eu prometi para mim mesmo, a aula tem que ser um diálogo. A aula, ela não pode ser um movimento vertical. O professor, o aluno. A aula ela tem que ser horizontal. A aula tem que ser essa conversa. A aula tem que ser essa amizade. Quem é o professor? É o chefe? É não. Quem é o professor? É o patrão? É não. O chefe é o dono da escola. O professor, no máximo, é aquele irmão mais velho. Alessandra, obrigado. Muito gratificante assistir suas aulas. Estamos só começando, viu, Alexandre? Olhe o compromisso. Vê lá o pensamento do Éboli. Me dê a motivação. Me dê o otimismo e eu contribuo com o potencial. Tá bom, gente? Grande abraço. Excelente aula, Natália. Obrigado pelo comentário. E nós vamos compartilhar. Segundo Sócrates, a sabedoria não ocupa lugar. Quanto mais você compartilha, mais ela vai crescendo, mais ela vai crescendo. Só os tolos guardam para si conhecimento. Conhecimento só é multiplicado se for partilhado. Boa noite. Fique com bom Deus.